Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar sobre alguns erros simples, mas que fazem diferença no resultado da sua fotografia. São os 3 principais erros de composição. E para começar, o que é composição afinal? É principalmente a forma como você vai dispor os elementos dentro do quadro. Então a gente define ali na hora que a gente está compondo a nossa fotografia, escolhendo ângulo, escolhendo o ponto de maior interesse e o fundo que a gente vai usar. Então a gente tem o ponto de interesse, que geralmente é a pessoa que você está fotografando, e aí você escolhe onde enquadrar ela naquele ambiente, naquele fundo que você tem disponível. A gente comete alguns erros, às vezes, sem perceber, e alguns são, inclusive, impossível de resolver na edição. Outros a gente consegue dar ali o nosso jeitinho. Só que não é o ideal levar esses pontos para ser resolvidos na edição. O ideal é que a foto saia o mais pronta possível da câmera, né? Afinal, a gente é fotógrafo. Então, hoje a gente vai falar sobre os 3 principais erros simples e muito comuns. O primeiro deles é a linha do horizonte. Dentro da fotografia, a gente tem a regra dos terços, que é uma regra muito conhecida, onde a gente define, né, divide a fotografia em um jogo da velha. Então a gente tem 9 pedacinhos, e onde essas linhas cruzam, né, essas 4 linhas cruzam, são pontos ideais para a gente posicionar o nosso ponto de maior interesse. Quer dizer que como quem está lendo aqui aquela imagem que a gente está disponibilizando, vai olhar principalmente para esses 4 pontos onde a linha se cruza. A regra dos terços orienta a gente não posicionar no centro o nosso elemento de maior interesse, nosso elemento principal. Pois se a gente posiciona ali exatamente no centro, a gente perde um pouco o nosso elemento de interesse, certa quebra no padrão, né? Que pode tornar a sua foto mais interessante, não uma foto monótona, né? Exceto quando a gente estiver falando ali de uma simetria, que também é uma forma de você compor a sua fotografia. Mas quando a gente está falando de fotos horizontais, a linha do horizonte pode ser ainda mais importante do que apenas ali o encontro dos terços, segundo a regra dos terços. Isso porque, se a gente está numa foto horizontal, as linhas horizontais tendem a chamar mais a nossa atenção. Então, quando a gente tem aquela foto mais torta, onde a gente vê que a linha do horizonte está mais dada, né, está mais na diagonal, isso gera um certo desconforto visual. Em alguns casos pode dar a impressão de forma diferente. Vou dar aqui um exemplo de um dos primeiros ensaios que eu fiz na minha vida, né? Onde eu deixei a linha do horizonte completamente torta. E a bebê parece que ela tá assim, ó, escorregando no tobogã. Isso pode gerar na sua fotografia um efeito indesejado, de que a pessoa tá ali caindo, escorregando. Então o ideal é a gente alinhar a linha do horizonte, né? Que é a linha do quadro, mais deitadas. Então, se você tiver uma fotografia na praia, então ali onde o encontro do mar com o céu vai ser a sua linha do horizonte, como o próprio nome já diz. Então, aqui no estúdio, quando eu estou fotografando, qual é a minha linha do horizonte? É a linha do rodapé, né? Que é o encontro da parede com o chão. Então, aquela reta ali é que eu tenho que equilibrar, porque ali o meu horizonte vai estar correto. Então, fique atento nisso. Vai olhar as suas fotografias aí e ver se esse erro você comete com alguma frequência. O lado bom é que é uma coisa que a gente consegue consertar na hora da edição, do Lightroom, dependendo da fotografia. O meu exemplo que eu dei da menininha, eu não conseguiria, porque eu não deixei ali uma margem para eu fazer esse ajuste. A minha foto estava muito próxima. E aí, se eu fizesse esse ajuste, eu estaria cortando a cabeça dela. Então, eu não conseguiria, nesse caso, resolver no Lightroom. Então, por isso é importante a gente ter noção disso na hora que a gente está fotografando. Mas, em alguns casos, você consegue sim resolver esse problema na edição, principalmente quando você tem essa margem, né, essa sobra, entre aspas, no seu enquadramento. E já que eu falei sobre cortar a cabeça, né, da menininha, esse também é um dos erros mais comuns na hora de fotografar. A gente acabar cortando um membro que é super importante para entender a pessoa ali como um todo, né? A gente acaba cortando a mão, o dedo, às vezes corta no punho, e tem alguns lugares que são ideais você não cortar para não passar uma imagem desagradável na sua fotografia, de como uma pessoa não tem tal membro, é amputada ou algo assim. Não é algo
gente quer passar se a pessoa não for de fato, né? Então, é importante a gente ter atenção a isso, para não cortar a cabeça, não cortar os pés, tenta cortar. Eu vou botar aqui uma imagem que tem assim, a linha verde é onde você pode cortar para não gerar essa mensagem esquisita, e a linha vermelha é onde você não deveria cortar, para evitar cortar, então esteja atento. O mesmo caso, em alguns casos, em algumas fotografias você não vai conseguir resolver isso no Lightroom. Em outras você consegue ali na hora de reenquadrar a sua fotografia. É o ideal? Não é o ideal, mas é uma forma de solucionar, porque principalmente aqui no meu caso, quando se trata de fotografia de criança, que a gente está ali muito na correria, a minha direção é bem agitada, às vezes acaba escapando, né, pra gente ter aquele resultado mais espontâneo. Então, algumas vezes eu recorro ao Lightroom para corrigir, mas eu já deixo o meu erro de forma que eu consiga corrigir. Então é importante que a gente tenha essa noção da composição como um todo e de como você pode deixar formas de melhorar isso, né? Se você não tiver como resolver essa questão ali no ato de fotografar. E para finalizar, um último erro que não tem jeito, se a gente não fizer da forma correta na hora que a gente estiver fotografando, ele não resolve. Nem com o maior preset que você usar, você vai conseguir corrigir esse erro, que é o foco doce. Existe ali um limiar entre a fotografia nítida e 100% desfocada. Então, às vezes, tem um foco que realmente é muito docinho, a foto não está nem desfocada, nem focada. Então, é um erro, né? A gente não consegue aplicar um preset ali de nitidez para resolver isso. A gente precisa resolver isso na hora do clique. Então, uma dica que eu posso dar para você é para você deixar a foto um pouco mais nítida e ampliar a sua profundidade de campo, é deixar a abertura um pontinho acima da abertura mínima. Por exemplo, eu tenho uma 2470 2.8 que está me ajudando a gravar esse vídeo para vocês, e a abertura mínima dela é 2.8. Então é legal que você fotografe ali em 3.5, pelo menos, para que aí você consiga ampliar e garantir também a qualidade máxima da sua lente, né? Porque ali o mínimo a gente pode acabar escapando, principalmente quando a gente se trata de uma abertura ainda maior, como a 50 1.8, a 35 1.4, que já começa a ter uma profundidade de campo muito pequenininha e a gente às vezes pode desfocar num simples movimentar da câmera na hora que a gente estiver fotografando. Então, o foco doce é algo que você deve ter muita atenção. Mas é importante dizer, inclusive, que esses erros, quando você pegar a experiência na fotografia, não quer dizer que eles não vão mais acontecer. Mas você vai saber identificar aonde você está errando na hora ali que você está fazendo a curadoria das suas fotos. Então você vai saber que no próximo ensaio precisa estar atento a tal item, precisa estar atento à abertura, precisa estar atento à distância focal que você está usando, para você ter ali uma imagem mais completa, enfim. Você vai criando as suas formas de identificar os seus erros a partir do momento que você se torna consciente deles, né? Então, por isso, fique atento nesses 3 erros de composição que são muito comuns na fotografia. Linha do horizonte, corte dos membros, né, o corte errado na composição, no enquadramento, e o foco doce. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa aqui nos comentários para eu poder saber se você gostou. Me conta se você também comete algum outro erro de composição aí nessa fotografia. E é isso. Me acompanha lá no Instagram, Ana Rosé Stolato Foto, que agora é um Instagram novo, que eu montei, né, que eu criei para conversar só com vocês, fotógrafos. Então lá a gente tem as lives, aula, toda quarta-feira às 19 horas. Já estamos na nossa 4ª aula ao vivo. Então vem que eu espero você lá. Um beijo, tchau!